Queridos, você concorda comigo que desde bebezinhos, desde que a gente começa a observar as coisas, naturalmente a gente foge de nossa culpa e pior, a gente coloca a culpa nos outros? Lembra daquela brincadeira que nosso pai fazia, depois nós fizemos com nossos filhos e que ela perdura por aí? Aquela historinha que a gente sentou na barriga do papai, ele pegava a mão da gente e dizia assim: cadê o queijo que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato? Foi pro mato. Cadê o mato? Pegou fogo. Cadê o fogo? A água apagou. E você conhece essa brincadeira. Eu quero hoje, no programa Luz para os Meus Caminhos, falar sobre autodenúncia. O texto Mateus capítulo 7 e o versículo 3 que diz: por que você repara no cisco que está no olho de seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Pois é, desde que começamos a observar as coisas, manifestamos a conduta de esconder nossos erros e, dentro do possível, até colocar a culpa em outro. Nunca, queridos, ouvi falar de um pai ou de uma mãe ocupar-se em ensinar seu filhinho a fazer isso, a mentir, a culpar o outro. Isso vem na natureza humana, vem no nosso DNA. Desde que o pecado passou a ser uma experiência humana, é isso que está lá na Bíblia. Quando Deus chama, lá no Jardim do Éden, ele chama a atenção de Adão sobre terem comido o fruto da árvore que não deviam comer. Adão coloca a culpa em Deus e na mulher, né? A mulher que tu me deste. A mulher coloca a culpa na serpente. A serpente está na moita, a moita pegou fogo. Cadê a água? E é isso. Na reflexão, então, aqui, eu quero lançar este desafio. Não denuncie os outros, denuncie você. É bem verdade que você precisa denunciar o pecado que os outros praticam, a injustiça que os outros fazem, os escândalos que os outros cometem e tal. Contudo, você só terá autoridade moral para acusar os outros se denunciar primeiro você mesmo. Não denuncie os outros. Pelo menos por enquanto, denuncie você. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? É essa a lição. Aponte o dedo primeiro para o seu próprio peito e depois para o peito alheio. Esta é a ordem coerente, é a ordem certa. No reinado de Salomão, certa feita, duas mães ganharam neném juntas, mas só que um bebê morreu. E aquela mãe do bebê morto, em um dado momento, pegou o seu bebê, colocou bem juntinho da outra mãe e pegou o bebê vivo para si, da outra. E passaram a disputar que quem mente é você, quem mente é você, e o caso foi parar para o sábio Salomão resolver. E ele teve uma fantástica direção. Ele vai e manda trazerem uma espada, e a ordem era que a criança fosse partida no meio e desse um pedaço, uma banda para cada uma. A que culpava a outra de mentirosa, já dizia na hora, né? Não, para mim tudo bem, então faça isso. Não vai ser meu nem dela. Só que quando iam cortar a criança, fizeram o gesto, a mãe mesma, a verdadeira, disse: não faça isso, não mate a criança. Pode dar a criança para ela. E nós sabemos o resultado dessa história. A criança foi dada para a verdadeira mãe. Atente ainda, queridos, para a histórica informação a respeito da pregação de Paulo em Éfeso. Diz o texto: muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Atos 19, 18. Não as obras alheias. Eles confessavam e denunciavam suas próprias más obras. Que igreja, hein? Irmãos, é no mínimo interessante quando Paulo, orientando a igreja de Corinto sobre o modo de celebrar a ceia, adverte que, aspas, examine-se cada um a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. 1 Coríntios 11. A autodenúncia, ela não é comum. É, na verdade, uma prática
fica assim muito difícil para você e para os outros, para todos nós. Todavia, vale a pena insistir. Não denuncie os outros, denuncie a você. Eis o desafio, autodenúncia. Deus te abençoe. Ele te conhece. Amém.